Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, em primeiro lugar, Pai amado, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, eu quero agradecer por tudo que o Senhor Deus tem nos dado. O Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, a Trindade Santa, tudo que tem nos dado, quero agradecer. As bênçãos e também as derrotas, as vitórias e as derrotas. Tudo aquilo, Senhor amado, que para nós a visão do ser humano é bom, eu agradeço. E tudo aquilo que pela visão do ser humano é ruim, eu agradeço. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós aprendemos na bonança e aprendemos na tempestade. Aprendemos quando tudo dá certo e aprendemos quando tudo dá errado. Então, Pai amado, eu agradeço por todos os ensinamentos e eu quero, Senhor amado, aproveitar e pedir ao Senhor que venha abrir a mente de quem está me ouvindo agora. Eu não sei, Pai amado, para quem ou quantas pessoas essa oração vai chegar, mas eu quero pedir ao Senhor que abra a mente deles, para que eles entendam que nós estamos vivendo para aprender a cada dia. A vida é um aprendizado, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Então, Pai amado, venha colocar na cabeça deles que não importa o que aconteça, nós temos que acordar todos os dias e dormir todos os dias, preparados para aprender, porque até dormindo nós aprendemos. É o que diz a sua palavra. Em terceiro lugar, Pai amado, eu venho fazer um pedido especial ao Espírito Santo, para que venha usar a minha vida neste estudo de hoje, para que não seja o Diego pregando, para que não seja o Diego falando, mas que seja o Senhor falando. Senhor amado, neste momento, eu venho me colocar como instrumento, assim como o músico utiliza o instrumento de sopro de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Eu venho pedir, Senhor amado, ao Senhor que venha usar a minha vida nas suas mãos. Este instrumento chamado Diego, eu me coloco nas suas mãos para que o Senhor me use no estudo de hoje, onde vamos estudar, Pai amado, Mateus capítulo 9, a vocação de Mateus. Vamos estudar, Senhor amado, e eu quero, neste momento, pedir ao Senhor que não seja o Diego pregando, o Diego falando, eu jogando palavras para fora, mas que seja o Senhor falando conosco. Venha usar a minha vida nas suas mãos, fale comigo e fale com o meu ouvinte, fale com o meu telespectador, com a pessoa que está assistindo este estudo de hoje ou esta oração. Fale conosco e que o estudo de hoje seja transformado em sementes e que ele seja lançado. Eu estou como o semeador, lançando as sementes. Sementes vão cair em terra dura, em terra com pedregais, em terra com espinhos e também vai cair em terra fértil. A minha parte é lançar a semente e a parte do Espírito Santo é levar as sementes para os corações que precisam e necessitam. Por falar nisso, Pai amado, eu venho colocar a minha fé em prática e quero pedir ao Espírito Santo que venha levar o estudo bíblico não limitado ao português, mas limitado ao planeta Terra. Pai amado, eu tenho fé e acredito que o Senhor Espírito Santo pode transformar o estudo bíblico que estamos fazendo hoje, que está em português, mas pode transformar no idioma da pessoa que precisa e necessita ouvir e aprender sobre o Senhor Jesus. Então leve a mensagem de hoje sem limites, leve a quem precisa ouvir. Porque o Senhor Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, coisas gigantes, coisas maravilhosas podereis fazer. E eu acredito que o Senhor Espírito Santo pode transformar o idioma original deste estudo em um idioma da pessoa que precisa e necessita ouvir. Assim quebramos o limite do idioma e eu acredito que o Espírito Santo pode fazer isso. É o que eu te peço e te agradeço. Fale conosco no estudo de hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 9. O título, diz A Vocação de Mateus.
Versículo 9 diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhes: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo de número 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Versículo 11 diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo de número 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Versículo 13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E assim, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Acabamos de ler o trecho de Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. Hoje vamos estudar a vocação de Mateus. Fizemos a leitura dos textos e já vamos entrar para a parte da mastigação, para a parte do estudo bíblico, onde vamos receber do Espírito Santo as revelações dos versículos, das palavras e de todo o contexto sobre a vocação de Mateus. Amém? Mas antes de entrarmos lá, quero dar os recados agora, para quando entrarmos no estudo bíblico não ter mais recado nenhum e ficarmos concentrados apenas no estudo bíblico de hoje. O primeiro recado, quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes neste vídeo. Exatamente, 500 likes no vídeo. Para você que está no YouTube, clique no like, deixe o seu like e nos ajude a bater essa meta. Amém? Para você que está me ouvindo nas mais de 40 plataformas a qual está os nossos estudos bíblicos, tanto vídeo quanto em áudio, eu quero pedir para que você deixe aí o seu like, seu coraçãozinho, dê uma olhada, né, como é que faz aí para você deixar o seu like neste estudo bíblico. Também quero fazer um segundo pedido para você que está no YouTube. Quero pedir para você ir nos comentários, ok? E escrever "Quero conhecer Jesus". Exato, agora, irmão, agora, se possível, agora, para quando entrarmos no estudo bíblico, nós não nos desconcentrarmos, né? Não perdemos a concentração do estudo bíblico. Então vá agora e escreva "Quero conhecer Jesus". Mas Diego, não estou no YouTube. Então procure aí algum local de comentário e escreva "Quero conhecer Jesus". E não esqueça de deixar o seu like, ok? Terceiro recado. O projeto Quero Conhecer Jesus no YouTube, postamos estudos bíblicos todos os dias. De domingo a domingo, às 5 da manhã, tem estudo bíblico novo no canal do projeto Quero Conhecer Jesus. Então, para você que não está no YouTube, quando você tiver um tempo, pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus e se inscreva no canal, clique no sininho e também em todos. Para você que está no YouTube, faça isso agora, por favor. Clique em inscreva-se, clique no sininho e depois clique em todos. Assim você vai receber todas as notificações quando postarmos vídeos novos, estudos novos, você vai ser avisado pelo YouTube, ok? Dado todos os recados, vamos agora direto para o estudo de hoje, onde vamos estudar a segunda parte de Mateus capítulo 9, a vocação de Mateus. Vamos lá então para mais um estudo do projeto Quero Conhecer Jesus. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, o título, né, nos diz assim: a vocação de Mateus. Exatamente, a vocação de Mateus. Esse primeiro versículo, o título, né, ele nos fala sobre vocação. O que significa a palavra vocação? A palavra vocação significa chamado,
ou dom, ou especialidade. Tem gente que nasce, por exemplo, com o dom para ser cuidador, o dom para ser cozinheiro, o dom para ser motorista, o dom ali para ser inventor. Tem pessoas que já nascem com um dom, o dom para ser músico, por exemplo. Tem gente que vai estudar música e tem gente que já nasce com o dom da música e vai evoluir o dom dela. Tem gente que tem que ir lá aprender na prática para tocar um instrumento, por exemplo. Já tem gente que nasce com o dom, entendeu? Então, vocação é aquilo que você tem facilidade de fazer. É o significado da palavra. Então, o título diz a vocação de Mateus. Mas, esse trecho que nós vamos ler, você vai perceber que, na verdade, o que vai acontecer nesse texto relacionado a Mateus é a convocação. Mateus foi convidado, foi chamado por Jesus. Então a palavra vocação, ela não encaixa a vocação do jeito que é explicada, digamos assim, do jeito que ela significa hoje, ok? Então nós vamos ver neste texto que Mateus foi chamado, invocado, convocado por Jesus. Vamos ao versículo de número 9. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então Jesus estava passando, adiante dali, ou seja, estava caminhando, estava indo na sequência, digamos assim, de uma rua, andando em um local, seguindo em frente, ok? Adiante dali significa isso. Na sequência, Jesus, o texto diz, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Então Jesus olhou para a alfândega. O que é uma alfândega? Para você que não sabe, Mateus ele era publicano. O que é um publicano? Publicano é um cobrador de impostos, certo? Uma das coisas que um publicano fazia na época era cobrar impostos. Ele cobrava impostos, levava para o superior dele aquela quantia, e aquela quantia era levada para os romanos. Então o imposto era cobrado e levado para os romanos, um valor igual hoje. Impostos cobrados pelo governo, naquela época era mais ou menos da mesma forma. E a alfândega era como fosse um caixa, como fosse uma sala, como fosse um quartinho, como fosse um espaço, mais ou menos, sabe quando você passa em pedágio? Você está de carro, você passa pelo pedágio. Você tem que pagar um valor no pedágio para conseguir utilizar a via, utilizar a estrada, ok? Então, a alfândega na época de Jesus significava a mesma coisa. Era como você pagar um pedágio. Paga o imposto e segue em frente. Era mais ou menos isso. Então ali Mateus ele era um cobrador de impostos. Impostos, por exemplo, a pessoa pescava. E quando você pescava, você tinha que passar pela alfândega e pagar um tributo, pagar um valor, pagar uma taxa, digamos assim. Entendeu? Então, alfândega significa isso. Local de pagamento. E a Bíblia diz que nessa alfândega tinha um homem chamado Mateus. Mateus, a qual estava sentado na alfândega, era cobrador de impostos. Ele ali então, quando Jesus olhou para ele, Jesus disse, no versículo diz, segue-me. Jesus disse apenas o versículo não, a frase. Não é nem frase, digamos assim, Apenas Jesus disse a palavra, segue-me. Só isso. Segue-me. Imagine que eu olhe para você em qualquer lugar. Eu te olho assim e falo, não fala nem eu, Chega em você e olho para você e fala, segue-me. Segue-me. Vem comigo. Me diz aí,
Se Jesus fizesse isso por você, te chamasse e falasse, segue-me, você seguiria Jesus? Diego, é lógico que eu ia seguir Jesus, claro, né? Sabendo quem era agora é fácil. Só que lembrando que na época, Mateus não sabia quem era Jesus. Mateus não sabia nem quem era o nome dele. Talvez Mateus ouviu a fama de Jesus, já ouviu falar em Jesus. E quando Mateus chegou, ou Jesus chegou, convidou Mateus e Mateus não pensou duas vezes. O versículo diz aí, ó. E ele, levantando-se, o seguiu. Na hora, Mateus abandonou tudo e seguiu Jesus. Exatamente. Aí eu te pergunto de novo. Se Jesus convidasse você, falasse, segue-me, você iria? Diego, é claro que eu iria. Conhecendo ou sabendo quem é Jesus é fácil. Sabendo que mais de 2000 anos depois, Jesus seria o maior popstar, digamos assim. O maior homem, ser humano, o mais famoso de todos os tempos. Sabendo quem era, porque Jesus era filho de Deus. Aí é fácil, irmão, querer seguir ele. Eu quero ver se você estivesse lá. Na época que Mateus estava lá cobrando imposto, trabalhando, Mateus abandonou a carreira dele para seguir Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 10, diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Vamos lá, aonde que Jesus estava aqui? Na casa de Mateus. Você vai ver no livro de Marcos e no livro de Lucas, você vai ver ali essa mesma passagem, mas em vez de estar ali o nome de Mateus, você vai ver o nome de Levi. Exatamente. Você não vai ver no livro de Marcos, por exemplo, a palavra Mateus, tipo assim, a vocação de Mateus. Não, você vai ver a vocação de Levi, certo? Que significa mesmo, você vai ver que é a mesma história, tá? Aí eu te pergunto, teve algum discípulo de Jesus com o nome de Levi? Não, não teve nenhum discípulo de Jesus com o nome de Levi. Então lá em Marcos, capítulo 2, versículo de número 13, você vai ver essa mesma história. E lá também confirma, assim como confirma no livro de Lucas, capítulo 5, você vai ver a confirmação que a casa a qual Jesus estava era a casa de Mateus. Então Mateus sai da alfândega, vira discípulo de Jesus e convida Jesus para ir na casa dele, Mateus, para almoçar, para jantar, para se alimentar. E Jesus, no versículo 10, diz assim a palavra: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava na casa de Mateus. Quando ele estava à mesa, o que significa a mesa? A se alimentar e também conversar ali, falar, das coisas de Deus e assim por diante, chegaram publicanos no plural e pecadores no plural. Então era um publicano só? Tinha um ali já, que era Mateus. Não, chegou mais um. E a Bíblia diz que não chegou mais um, chegou alguns. Por isso que está no plural. Ali a Bíblia diz também que chegaram pecadores. No plural. Foi um só? Não. Um só, não existe plural para um só. Ou é dois ou mais. Chegaram ali então 2 ou mais pecadores, 2 ou mais publicanos, e sentaram com Jesus na mesa. Não na mesa, em cima da mesa. Sentaram à mesa e estavam ali conversando com Jesus e se alimentando. Ok? Na sequência do versículo você vai ver que diz assim, ó:
e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então ali chegaram os publicanos. O que era mesmo publicano? O que significa? Publicanos são pessoas que trabalham na área de cobrança de impostos na época de Jesus, ok? Pecadores. Pecadores são considerados pessoas que não faziam parte do judaísmo, não eram pessoas de Israel. Todos que não eram do povoado de Israel eram considerados pelos israelitas pecadores. Todos que não eram judeus eram pecadores. Isso palavras do próprio costume, do próprio ensinamento dos judeus, ok? Então Jesus está ali e senta com ele cobradores de impostos, que eram os inimigos do povo de Israel, e além desse povo, né, dos cobradores de impostos, tinha os pecadores, que o povo de Israel também odiava pecador. Não gostamos de pecadores. Eles ali amaldiçoavam os pecadores. Quem não era de Israel era amaldiçoado pelo povo de Israel. Exatamente. Meu irmão do céu, e Jesus foi lá e sentou na mesa junto com esse povo. Que coisa feia que Jesus fez. Será, irmão? Vamos para a sequência do versículo. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 11, diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, certo? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Opa, chegou! Ou chegaram os religiosos, exato. Você conhece um monte de... Como é que é o nome aqui? Os fariseus. Você conhece um monte de fariseu dos dias de hoje, vai, irmão? É só você tá ligado, mano. Você sabe muito bem que sim, senhor. Existe fariseu até nos dias de hoje. O que são os fariseus? O que significa fariseu? Fariseu era um grupo de pessoas que fazia parte da religião dos judeus na época. Na época tinha vários grupos de pessoas dentro da religião. Tinha os fariseus, tinha, por exemplo, os escribas e outros. Alguns grupos eram mais radicais, mais, digamos assim, eles exigiam mais, né, na lei, digamos assim, na regra, né? Então eles falam, não, tem que ser assim, se não for assim tá errado, se não for assim é pecado, eram mais exigentes. Outros grupos do povo de Israel, né, dos judeus, já não eram tão exigentes assim, não. Então tinham vários grupos. E os fariseus era um desses grupos. E que para nós, né, esse grupo significa religiosos. Exato. O que os religiosos fazem nos dias de hoje que fizeram também na época de Jesus? Vamos lá. O versículo nos diz, né? O versículo de número 11 diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos. Se você para o texto aqui, parece que os fariseus falaram para os seus discípulos, ou seja, para os discípulos deles. Porque para você que não sabe, os fariseus também tinham discípulos, ou seja, alunos, pessoas que estavam aprendendo com eles. Entendeu? E essas pessoas, né, que dá a entender que eram discípulos dos fariseus, que na verdade não é, certo? Não é. Os fariseus falaram para os discípulos de Jesus. Aí você fala, Diego, me prova isso, Diego. Me prova isso daí, Diego, porque não é assim, não. Não tô lendo isso aí. Tá escrito, irmão. O versículo diz assim na sequência: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, os fariseus estavam falando para os discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês está comendo com os publicanos, a qual nossa religião odeia esses caras, amaldiçoamos esses caras, e além de comer com os cobradores de impostos, ladrão
os ladrões, digamos assim, do povo de Israel. Além disso, o seu mestre está comendo com pecadores. Misericórdia, irmão. Você não pode andar com esse povinho aí não, irmão. Não faça isso não, irmão. Irmão, você vai ser amaldiçoado por Deus por andar com esse Zé Povinho aí, com esses pecadorzinhos aí, esses ladrãozinhos aí, irmão. Faça isso não. Me diz aí, você conhece algum fariseu dos dias de hoje? Aí na região que você mora tem algum fariseu, irmão? Sim ou não? Coloca aí nos comentários aí. De que religião que é os fariseus que você conhece? Me diz aí, põe aí nos comentários. Os fariseus então olharam para Jesus e foi lá e falou né, ali para os discípulos de Jesus. Como é que pode, rapaz? Olha só a qualidade desse mestre que vocês têm aí. Olha só que absurdo. E ali então eles apontaram e julgaram Jesus, falando, como é que pode? Isso é um mestre? Olha esse tipo de mestre que vocês têm. Lembrando, irmão, que para os dias de hoje, digamos assim, o povo de Israel era o maior povo, os mais preconceituosos da época. O preconceito, irmão, vazava no suor deles. Para você ter uma ideia, os preconceituosos, que seriam os religiosos da época, eles, irmão, a mulher não poderia entrar na sinagoga e cultuar a Deus. Não. A mulher era proibida de entrar dentro do local de culto. Está expressamente proibido. Não pode. E vários outros preconceitos que o povo de Israel, né, os religiosos daquela época tinha. E um deles era: quem é nascido em Israel não pode comer nem com publicano e nem sentar à mesa com pecadores. Vamos falar sobre religiosos? Irmão, o religioso é aquele que chega em você e fala assim: você não pode andar de bicicleta, porque andar de bicicleta é coisa de mundano. Você não pode usar bermuda, porque usar bermuda é coisa de gente do mundo. Você, mulher, não pode raspar a perna, porque raspar a perna é vaidade, e vaidade é coisa de mulher do mundo. Você não pode cortar o seu cabelo, irmã, deixar o seu cabelo bonitinho, não pode não, porque isso é vaidade, e vaidade é coisa de quem vai pro inferno. Isso são os religiosos. Exatamente. E aí não vou nem citar outras coisas, né? Não vou nem citar porque os religiosos da nossa época aqui, eles falam que fulano de tal é cristão, diz que é cristão, mas não frequenta igreja, vai pro inferno. Sendo que Jesus falou para você tirar, antes de tirar, né, o cisco do olho do seu irmão, tire a primeira trave dos seus olhos. Em outras palavras, Jesus vira assim pro povo e falou: vai cuidar da sua vida. Jesus vira assim, se fosse, né, hoje em dia, vai comprar um gato, que o gato tem 7 vidas, então você cuida da vida do gato, meu. Vai ter um filho para você cuidar do seu filho. Para de cuidar da vida dos outros. Ô, Diego, então cristão não pode cuidar da vida dos outros? É óbvio que não. Jesus falou: vai cuidar da sua vida, meu filho. Jesus está mandando para você hoje, amigo. Ô, Diego, mas eu faço parte de uma igreja que nós somos ensinados que temos que julgar o nosso irmão, temos que corrigir o nosso irmão. Desculpa eu te falar. Se te ensinaram isso lá, irmão, tá errado. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não seja religioso, seja cristão. Cuida da sua vida. Quando Jesus ou o Espírito Santo mandar você ir lá ajudar alguém, ajude. Se você não pode ajudar, irmão, não tente derrubar ainda mais. Se você não pode ajudar, então cala a sua boca e vai cuidar da sua vida. Para de julgar os outros. O maior pecado dos nossos dias é o pecado do julgamento.
E tem gente achando que o maior pecado dos nossos dias é ser gay. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, ser gay também é pecado. Mas julgar os outros, irmão, também é pecado. O mesmo inferno que um ladrão, que um bandido, que um político vai, você também vai. Porque você está julgando os outros. Entendeu, irmão? Não faça como esses religiosos aqui que eu estou falando para você, do versículo de número 11. Não faça isso, está na sua tela aí, irmão. Não seja os fariseus dos dias de hoje. Não faça isso. Fica a dica. Se você quiser ser, azar o seu. Quer vir criticar os nossos estudos? Irmão, fica à vontade. Isso aí, infelizmente, tem em todo canto. Estamos acostumados. Jesus disse, né? Vai ter fariseu enchendo o saco de vocês o dia inteiro. Vai ter gente aí atazanando a vida de vocês. E tem que se acostumar. Então, se você quer ser um fariseu, vem, irmão. Que eu estou preparado, sabendo que você seria enviado pelo diabo um dia ou uma hora aí. Você faria isso, tenho certeza. Tá bom? Então vamos para o próximo versículo. Vamos então para o versículo de número 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Veja, irmão, que enquanto os religiosos julgam, né? Aponta, fala um monte de baboseira, quer por regra, quer por peso, a qual eles não têm autoridade para isso. Você sabia que nenhum religioso, nenhum pastor, apóstolo, nada, não vou nem falar de padre, de papa, de religioso, de outros tipos de religião aí, nenhum deles tem autoridade ou autorização para falar para você: você não pode andar de calça, você não pode fazer isso. Não pode, irmão. Porque Jesus, aonde está escrito que Jesus proibiu você de cortar seu cabelinho? Aonde está escrito que Jesus proibiu você de andar de calça? Aonde está escrito que Jesus proibiu você de jogar futebol, por exemplo? Aonde está escrito isso? Não está escrito. Agora, deixa eu te dar uma dica rápida, tá? Antes de continuar. Se você faz parte de uma igreja e essa igreja tem a regra lá, você não pode assistir televisão, por exemplo, eu vou te recomendar uma coisa. Se você está fazendo parte da igreja, não fique, irmão, batendo de frente com eles, falando que que absurdo proibir a gente de assistir televisão. Se você faz parte de uma igreja e não quer cumprir as regras, então não faça parte daquela igreja. Mas, Diego, aquela igreja é uma igreja errada. É uma igreja que não é de Deus, então você está fazendo o que dentro dela? Se você faz parte da igreja, irmão, não fique causando polêmica, não fique arrumando confusão, não fique discutindo com eles. Ou você se encaixa na regra, ou vai para outra igreja, irmão. Ser cristão não é frequentar uma igreja. Ser cristão é ter uma vida com Jesus. Seja na escola, seja no trabalho, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Você está lutando 24 horas contra o pecado. Tem momentos que você vence o pecado e tem momentos que você é derrotado pelo pecado. Você vai pecar, mas você não pode se acostumar com o pecado. Entendeu, irmão? Então vamos lá que eu vou te explicar esse versículo 12. Ó. Jesus, né, ouviu ali o que os fariseus disseram sobre sentar à mesa com os publicanos e os pecadores. E ali então Jesus vira para ele e fala assim: mas não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Você vai ver essa mesma referência no livro de no livro de Marcos e no livro de Lucas. Você vai ver essa mesma referência mais detalhada, onde Jesus vira para eles e fala assim: eu não vim para quem não está doente, eu vim para os doentes. Necessita de médico quem está doente, não é quem não está doente. Por exemplo, você vai no hospital só porque você quer ver o médico?
Você quer lá trocar uma ideia com o médico. O meu amigo médico trabalha no hospital tal. Você vai lá no hospital se você não estiver doente? Mesmo que o médico seja seu amigo? Não, irmão. Você vai marcar um dia fora do hospital para conversar com o seu amigo médico. Por quê? Primeiro, você vai no hospital conversar com o médico e vai atrapalhar o trabalho dele. Certo? Então não tem lógica disso. Jesus então fala assim, olha só, procura o médico quem precisa do médico. É o que Jesus falou. Em outras palavras, Jesus está falando para os fariseus, certo isso? E nós sabemos que os fariseus não receberam Jesus. O povo de Israel, a religião, os religiosos não receberam Jesus. Desde do primeiro dia de ministério de Jesus, de missão, os religiosos foram contra. Então, ou seja, Jesus está falando assim, vocês estão se colocando na posição de sãos, que não precisam de médico, que não precisam de salvação, que não precisam de Jesus, que não precisam de Deus, que não precisam de nada. Vocês já estão salvos, estão curados, estão limpos. Vocês não querem eu. Então eu vou entregar a missão que o meu Pai me deu para os doentes, para quem precisa. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 10, você vai ver que Jesus fala assim, quando você for pregar o evangelho, pregar o reino para uma casa que não quer te ouvir, saia daquela casa, bata a poeira dos seus pés e vaza, mano. Vaza, vai para outra cidade, vai para outra casa, vai embora. Não é para você ficar insistindo, porque o reino dos céus, o cristianismo, ser evangélico, ser cristão, ser de Jesus, não é obrigação, é escolha. Escolha e batalha, meu amigo. Escolha e luta. Você vai se esforçar cada vez mais. Tem que batalhar, tem que se esforçar para ser cristão. Porque o seu inimigo, o diabo, vai estar lutando contra você 24 horas. E vai ter gente que vai chegar em você e falar assim, não, para, mano. Eu não quero ouvir de Jesus. E você vai ficar insistindo com ele? Não. Jesus foi pregar para os publicanos. Jesus foi ensinar os pecadores, pessoas que não eram de Israel. Por quê? A maioria do povo de Israel não aceitou, não queria ouvir Jesus. E você que quer ser discípulo de Jesus, não tem que ficar insistindo para quem não quer te ouvir. Para quem não quer ouvir o que Jesus tem a dizer através da sua boca. Não querem te ouvir, amigo, vai para a próxima casa. Não quer te ouvir, vai para outra cidade. A cidade não quer te ouvir, vai para outra cidade e assim vai, irmão. A sua missão é pregar e ensinar, é o que eu estou fazendo aqui. Quantas milhares de pessoas não passaram pelos nossos estudos bíblicos e não foram até o fim porque não quiseram ouvir? A culpa é minha? Não. A minha obrigação é disponibilizar de graça. Quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser estudar, não estuda. É o que Jesus está falando no versículo 12. Vocês se dizem sãos, não estão doentes, não querem me receber. Então eu vou pregar e vou ensinar quem está doente. É o que Jesus está falando aí. Entendeu? Vamos ao próximo versículo? Vamos lá. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 13, diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lembre-se, Jesus ainda aqui está falando para os fariseus, ok? O versículo começa assim: Ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus fala, olha, preste atenção. Aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E aí, irmão, para você, o que significa misericórdia quero e não sacrifício? O que significa misericórdia? Misericórdia é você perdoar. Misericórdia é você ser amigo. Misericórdia é você querer ajudar alguém. Misericórdia é você evangelizar alguém. Misericórdia é você buscar pessoas
ou ajudar pessoas que queiram conhecer Jesus. Misericórdia é você ajudar pessoas em várias áreas, principalmente a conhecer a salvação. Isso é misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos lá, irmão, vai adiantar você ir em uma igreja, o pastor pede o dízimo, o pastor pede oferta, o pastor pede oferta alçada, ele vai lá e fala assim, eu quero 100 pessoas com R$1.000 para nós estarmos pagando uma dívida da igreja. Você já fez as contas de quanto que é 100 pessoas dando R$1.000 na igreja? Já pensou nisso ou não? Vamos supor que você dá R$1.000 para a igreja, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, tudo que a igreja pede você dá, só que aqui fora você não tem misericórdia por ninguém. Às vezes alguém quer que você pregue para ele, ensine ele, tem alguma dúvida na área de Jesus e você fala assim, vai para a igreja. Eu não tenho que ficar aqui te explicando nada. Quer aprender sobre Jesus? Obrigação é do pastor lá da igreja lá. Ó. Vá para a igreja, ele vai te ensinar. Isso, irmão, é falta de misericórdia. Isso é falta de amor. Alguém quer que você ajude ele, mas você manda ir para a igreja. Eu não tenho que ficar ensinando ninguém, não. É o que Jesus está falando aí, irmão. Misericórdia quero e não sacrifício. Adiantou você sacrificar tanto para a religião, mas na hora de mostrar o amor, ter misericórdia por alguém você não fez? Misericórdia quero, ou seja, ajudar alguém. É o que Deus quer. Que nós tenhamos tempo e disponibilidade de disponibilizar um estudo bíblico de graça, onde você pode assistir na sua casa, no seu tempo livre, no seu trabalho, quantas vezes você quiser. Se quiser assistir 10 minutos, você assiste, e depois assiste mais 10, assiste 1 hora, você escolhe. Quer estudar de madrugada, você faz. É o que nós estamos fazendo aqui. O projeto Quero Conhecer Jesus disponibiliza 100% grátis o estudo sobre Jesus. Não cobramos nada. E nós estamos aqui para ensinar. Além de ensinar, nós estamos disponibilizando. Se você tem qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tem um elogio, tem uma crítica, deixe nos comentários que eu vou te responder. Você tem que ajudar alguém, irmão. Apoiar alguém, levar alguém até Jesus, assim como alguém fez com você. Exato. Mas Diego, eu estou aprendendo. Sim, irmão. Vou te ensinar uma forma rapidinha de evangelizar, de levar para alguém a palavra de Deus. Sabe o botão compartilhar? Compartilhar significa o quê? Levar o que você está vendo aqui para mais alguém. Convidar pessoas para isso. Tem gente que pega um funk proibido e compartilha. Chama amigos para ver aquele funk. Mas quando é as coisas de Deus, tem gente que não faz. Você é obrigado a fazer isso? Não. Eu tô te ameaçando, falando que você não fizer isso, você não vai pro céu? Não, irmão. Não tô te ameaçando. Estou apenas te avisando, te dando uma ideia. Quer me ajudar a evangelizar? É só compartilhar. Só isso. Então Jesus está falando, irmão, em vez de você sacrificar, ficar fazendo coisas que vai te prejudicar, digamos assim, que não vai ser tão bom, e você achar assim, não, estou mais perto de Deus porque estou dando o que a igreja pede, mas você não tem misericórdia para os mais humildes, as pessoas que não têm conhecimento. Irmão, sacrifício de tolo, isso se chama. Aí Jesus fala assim, olha, porque porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os justos naquela época de Jesus era quem? Eram as pessoas, digamos assim, que eram do povo de Israel, eram os religiosos da época, que achavam que não precisavam de Deus, que não precisavam de Jesus, digamos assim, que não precisavam do Senhor. Exato. Eram pessoas daquela época que achavam que
Jesus veio, é mais um profeta, mas quero nem saber dele. Então os justos daquela época eram pessoas que se achavam justas. Uma coisa é você ser justo, outra coisa é você achar que é justo ou que é santo. E na época de Jesus, os religiosos achavam que era santo, mas não era não. Aí Jesus fala, agora os que reconhecem que são pecadores, eu vim para eles. Trazer os pecadores para o arrependimento dos pecados, se arrepender dos seus pecados e serem recebidos por Deus. É a missão que Jesus tem. Exatamente. Já tinha pensado nisso, irmão? Ou não? Deixa aí para mim nos comentários a sua opinião. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu estou, Senhor amado, aqui, mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo estudo de hoje, onde, Pai amado, o Senhor nos revelou, nos ensinou, nos mostrou, à luz da palavra de Deus, a vocação de Mateus, onde o Senhor nos revelou todos os segredos, nos ensinou todos os segredos deste trecho de Mateus capítulo de número 9. Eu agradeço ao Senhor e já tenho um pedido a fazer. Vem abrir a mente e o coração de cada pessoa que receber a semente do estudo de hoje, a semente dos versículos de hoje, a semente das revelações de hoje. Senhor, eu quero neste momento pedir ao Senhor que o Senhor venha transformar o estudo de hoje, que foi feito em português, mas que o Senhor venha transformar este idioma no idioma da pessoa que precisa e necessita ouvir a mensagem de hoje. Porque, Pai amado, nós temos alcançado mais de 150 países, onde, Pai amado, existem países que ouvem os nossos estudos bíblicos, a qual eu nem conhecia que aquele país existia. Mas, Senhor, tem pessoas lá ouvindo os nossos estudos bíblicos. Então, Pai amado, neste momento, eu coloco a minha fé em prática, que o Senhor venha alcançar pessoas em qualquer idioma. E o Senhor Jesus nos disse, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer coisas maiores, coisas gigantescas, coisas impressionantes. E uma dessas coisas, Pai amado, é o Espírito Santo transformar um estudo bíblico originalmente em português para o idioma de quem precisa e necessita ouvir esta mensagem, este estudo de hoje. Então eu coloco a minha fé em prática e peço ao Espírito Santo para que faça isso, e que cada pessoa que receba este estudo bíblico, cada versículo que falamos aqui, cada pessoa seja abençoada, e que as sementes entrem na vida dele, na vida dela, e que venha abençoar a família dessa pessoa. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado por mais um estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida grandemente. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico, de mais um ensinamento, de mais um aprendizado. Hoje aprendemos Mateus capítulo 9, a vocação de Mateus. Para você que está ouvindo essa oração no nosso braço, né? No braço do projeto Quero Conhecer Jesus, que é o projeto Explicando Versículos, onde lá no Explicando Versículos, nós postamos apenas os trechos, né? Versículo por versículo, e o trecho da oração do estudo bíblico. Para você que está me ouvindo apenas a oração, essa oração faz parte do estudo bíblico A Vocação de Mateus. Para você que quiser assistir o estudo bíblico completo ou a explicação de cada versículo, basta você ir na descrição deste vídeo para quem está no YouTube e clicar no link que está lá falando este é um vídeo do estudo bíblico da vocação de Mateus. Clique no link que estiver lá e você vai direto para
YouTube para o estudo bíblico completo do projeto Quero Conhecer Jesus, a vocação de Mateus, ok? Quero te pedir para deixar o seu like, para quem já está no estudo bíblico, para você que está no Explicando Versículos, para você que está em uma das mais de 40 plataformas digitais do projeto Quero Conhecer Jesus, quero pedir para você deixar o seu like, ok? Deixa o seu like aí, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Para você também que está no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho e depois em todas. Assim, toda vez que postarmos um estudo bíblico novo, você vai ser avisado, ok? E também quero pedir para você ir nos comentários agora. Não importa em qual plataforma você esteja, vá nos comentários e escreva: Quero conhecer Jesus. Ok? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus nos permitir. Para quem está no YouTube, apareceu na tela agora mais 2 vídeos. Clica aí e eu te espero no próximo estudo do projeto Quero Conhecer Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.